sejam bem-vindos a mais um episódio do Mixpot. E hoje em um cenário totalmente diferente, para você que já é acostumado a nos assistir, deve ter notado que a gente está num cenário diferente. A gente está hoje na Milk Experience e trouxemos alguns convidados super mega especiais também para participar, aproveitando esse evento. Então, fiquem com a Ana, que vai apresentar nosso convidado especial de hoje, e vai ser uma conversa muito boa falando de queijo, que vocês estão muito acostumados a ouvir. Olá, pessoal! Eu vou falar sobre o nosso convidado especial, que é um queijista, sommelier e treinador comportamental, especialista em queijo com 18 anos de experiência, coordenador nacional da formação técnica da Rede Pão de Açúcar e aprimorou suas habilidades com o renomado maître fromagier Jair Jorge Leandro. Ele é sommelier pela Associação Brasileira de Sommeliers, treinador comportamental pelo Instituto de Formação de Treinadores do Brasil e é referência em técnicas para o desenvolvimento de equipe e de alta performance. Além disso, ele é jurado nas seguintes premiações: Prêmio Queijo Brasil, Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados, Expo Queijo, Concurso Nacional do Queijo Artesanal e, recentemente, ele foi eleito o melhor queijista do Brasil, ao ganhar a terceira competição mundial de queijos. E em 2025 representará o nosso país no concurso mundial na França, o que vai consolidar ainda mais a sua expertise e sua paixão pelo queijo. Então, hoje nós estamos na companhia de Anderson Aguiar. Olá, Anderson. Como você está? Estou muito bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você. Todo meu. Anderson, apresente-se para nossos telespectadores. Eu sou Anderson Aguiar, tenho 37 anos, sangue maranhense, filho de uma Maria de José, casado, pai do Ravi, uma criança enérgica de 3 anos e meio, apaixonado pelo mundo dos queijos e o mundo do treinamento comportamental. Anderson, vamos começar com uma pergunta que todo mundo quer saber. O que é um queijista? Queijista. A cada apresentação a gente vem reforçando o que é o termo queijista. E é interessante, eu já acostumei, um me chama de queijeiro, o outro de queijista, e tá ótimo. Só que a gente vem explicando, tem uma diferença grande entre um e outro. O queijista tem uma frase que define muito bem o papel do queijista. Ele é o elo justo entre o produtor para o consumidor final. Qual que é as tarefas desse queijista? Ele fomentar o mundo dos queijos, ele falar da história, ele honrar toda a história do pequeno, do grande, do médio produtor para o consumidor final. Então esse é o queijista na sua essência. E parte do trabalho dele também é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é um podcast, é uma palestra, é a representatividade com muita honra daquele produtor até os consumidores, que é o que degusta no final, que tem todos os momentos especiais. Então você faz esse papel de apresentar e de intercalar o produtor ao consumidor final, que seria o vendedor ali, mas ele que vai levar para o consumidor final. Isso, eu tenho esse trabalho duro de degustar queijo todos muito os ruim, dias. Trabalho difícil, Anderson. Difícil, mas eu me esforço pela causa. É o nosso papel, é degustar, é explicar, contar história, saber tecnicamente também. É um trabalho muito educativo também. Talvez o queijeiro ele não saiba tanto quanto você, como a gente pode falar de uma harmonização com que esse queijo combina. Ele acha bom, mas ele talvez não saiba tão a fundo o que combinaria, o que casaria tão bem com aquele produto que ele produz, né? Exato. Aí entra o papel do queijeiro, que é um papel mágico, tá? Ele é a pessoa que garante a tradição, a continuidade da tradição. A gente está falando que tem queijos milenários. E quem que detém essa informação? Os queijeiros. Então hoje ele é a pessoa que produz, é o artesão, ele é o alquimista, ele que faz toda a mágica para aquele líquido rico nascer o queijo. Então ele é um papel extremamente importante. Eu brinco que a minha parte é deliciosa, que eles têm toda essa parte trabalhosa de produzir,
porque é muito carinho. A gente está falando de queijos de 10, 20, 30, um ano, 2 anos. Então, quem que cuida de tudo isso? É o queijeiro. Então, a gente está falando de pessoas que às vezes é a terceira, a quarta, quinta geração produtora de queijo. E quem detém toda essa informação é ele. Então, acredito que é um trabalho que complementa o outro. Ele é o guardião ali da receita e você faz o papel de apresentar para o mundo. Exatamente. Com muito respeito, eu trazer toda aquela história que eu vi na produção, que a família dele vem trazendo para o mundo. É isso aí. Muito importante também. Anderson, como eu poderia me tornar uma queijista? Bacana. Tem 4 pontos muito importantes. Tecnicamente, então hoje a gente precisa ter toda a análise sensorial para ser um queijista, que aí entra a sensorial, que é o paladar, o gosto, sabores, aroma. Tem que entender isso e dominar. Que eu falo que é a parte divertida de degustar, de harmonizar, mas existe toda uma técnica por trás também. A gente fala muito nas degustações sobre usar os sentidos, visual, tato, olfativo. Existe a parte técnica, e aí eu divido ela em 2 partes. Entra emocional também nisso tudo. Exatamente. Essas 2 partes técnicas têm a parte cultural, que é eu trazer tudo aquilo que eu conheço para o mundo, então a cultura, gerações, os métodos, e a parte teórica mesmo, que é estudar, entender a diferença de um produto para o outro. Parece uma coisa simples, mas você entender a diferença de um meia-cura para um parmesão, de um queijo com olhaduras e um queijo canastra. E a parte manual, que é de produzir mesmo, que é cortar o queijo. Alguns falam de escultura, de montar tábuas, harmonizações, eventos. Toda essa complexidade é o mundo do queijista. Anderson, como você despertou para se tornar um queijista? Essa história vai se completar em agosto de 2025, 19 anos, quando eu entrei na rede de varejo Pão de Açúcar. E eu falo, não acredito em amor à primeira vista, mas tem, tá? Com queijo foi assim. Eu não sei explicar tecnicamente, mas quando eu olhei aquele mundo de queijos, a gente fala que é uma ilha, que ela é como se fosse o Maracanã na época, cheia de queijos. E eu olhei aquilo e falei, caramba, que negócio incrível. E aí, uma conexão muito importante para mim foi as pessoas que cuidavam daquilo. Porque eu via, já tinha um responsável. Eu via que tinha muito carinho por cada detalhe, e aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui ver queijos do mundo inteiro, então dali eu não saí mais. Indo para 19 anos. Hoje você faz a curadoria do Pão de Açúcar. Também. Hoje eu sou de uma área de formação técnica, então eu tenho um time que é Brasil, que eles são responsáveis em dar treinamentos de charcutaria, queijos, e eu coordeno esse time. No supermercado, porque foge um pouco do que a gente está acostumado. A gente só está responsável ali pelos cuidados, para ele chegar bem em vocês. Mas ali no supermercado, eu sei que é permitido por legislação o corte do queijo ali. Então, vocês também fazem esse papel de toalete, de queijo que tem ovo. Tem uma preocupação em separar alguma cultura? Toalete, não. Existem 2 mundos bem complexos hoje no mundo do queijo, tá? Hoje, falando como mercado, supermercado, a gente trabalha muito de acordo com a legislação. Então, se o fornecedor falou, esse produto, após aberto, são 7 dias. É o período que a gente trabalha. 7 dias de venda. Esse toalete a gente não faz, porque isso é mais na parte do queijeiro. Isso, que ele faz todo esse toalete na fazenda, ele cuida, ele vira. Na verdade, pra gente é vender. Chegou, cortar e vender. E respeita direitinho o que tá ali no... Sempre. Não tem espaço, não tem margem de erro. E aí, quando ele chega no supermercado, tem todos esses cuidados, né? E a partir do momento que o queijo vai entrar em contato com o consumidor, qual seria o papel do queijista? E aí entra a parte mágica do queijista, que é fomentar, que é vender. Hoje, o mundo ideal do queijista, ele está o tempo inteiro abordando
porque o queijo ainda ele é muito recente no Brasil. Culturalmente falando, a gente tem um potencial gigantesco, mas muitas pessoas ainda não conhecem queijos, né? Eu estou falando de queijos especiais, estou nem falando de queijos do dia a dia. O papel dele é estar o tempo inteiro abordando. Vocês usam alguma estratégia de venda, assim, tipo, colocar perto de um vinho, não sei, promover algum tipo de degustação ali? Excelente. Hoje o papel do queijista, de maneira geral, é criar uma estratégia mesmo. Pode ser com vinhos, geleias, doces, apenas o queijo, harmonização, eventos, estratégia de abordagem, pergunta aberta, pergunta fechada. E eu venho de uma área também de formação estratégica, comportamental, que tudo que eu me formo hoje é pensando na estratégia do queijista também. Então, toda essa parte comportamental, eu entendo que ela ajuda diretamente. Ela casa bem direitinho, perfeitamente. Né? Com a venda. Um cliente está parado lá na exposição de queijo. Será que a melhor abordagem posso ajudar? Ao invés disso, ele já está lá no ponto estratégico. O senhor prefere queijos cremosos, delicados ou suave? Então, já é uma maneira diferente de abordar. Ou ele está olhando, o senhor gostaria de degustar esse queijo? Então, é uma abordagem mais específica. Porque se ele já está ali, já está olhando, então dá para a gente ter uma interação. E ele já tem um interesse, né? Basta você saber qual que você pode induzir ele à compra, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala, o cliente, ele precisa do seu produto, ele só não sabe ainda. Então, o nosso papel como queijista é só convencer ele, ainda mais falando de um produto que é rico em proteína, gorduras, saudável, gostoso. Falando em Brasil, que é gigantesco, o tamanho assim, que é bem diferente de outros países que são pequenininhos, então você conhece que muda a estratégia de venda. Sim. De um estado para o outro aqui dentro do Brasil, eu acho que isso é um dos desafios de vocês queijistas também, né? Porque você vem para o Nordeste, tem uma característica única. E dividindo o Nordeste, tem outras características também. Aí quando você vai Minas, quando você sobe ali, você vê diferença gigantesca. Você vai para o Norte, você vê uma cultura totalmente diferente. Desce de novo, você vê outra coisa. Então, qual o maior desafio que você enfrenta aqui no Brasil? É uma pergunta muito boa, é muito diverso. Tem uma frase da PNL que é um pressuposto que eu gosto muito dela. E ela faz total sentido para o mundo dos queijos. Ela fala, mapa não é território. E parte dela quer dizer o quê? O conhecimento que eu tenho da vida, do mundo, muitas vezes ele é só meu. Não quer dizer que ele realmente a vida é daquele jeito e o mundo é como eu entendo. Por que eu gosto muito dessa frase? Porque ela me abre um campo de visão muito importante. A vivência, criação, o que eu senti, o que eu cresci sentindo de aroma, de sabores, é totalmente diferente. Quais foram as experiências que rodearam tudo aquilo que você viveu, né? Acho que muda também. Muda totalmente, porque a minha percepção da vida é outra. E é a mesma coisa para o queijo. Como que eu posso falar que um queijo de uma região X é bom ou não é? E de repente aquele é o queijo que toca a alma da pessoa. Só que isso é maravilhoso. Porque a diversidade ela é importante para o mundo dos queijos. Só que muda a estratégia de venda também. Eu morei durante um tempo em Fortaleza. E lá eu fui com a visão de quem cresceu em São Paulo. E é diferente. Eu falo que a mussarela, que o queijo coalho está para o Nordeste, para Fortaleza ali específico, como a mussarela está para São Paulo. Só que eu cheguei com a visão de São Paulo. Falei, nossa, aqui é muito fácil vender essa linha de queijo de maior escala. E o pessoal falou, calma, aqui é diferente. Aqui é queijo coalho. Só que demorou para eu entender. Demorou assim, eu falo, alguns dias para eu entender que lá era muito focado em queijo coalho. E aí, o que eu fiz como bom aluno, escutei, fiquei quietinho, entendi, ouvi cada detalhe que eles falavam. Queijo coalho tem que ter sal, queijo coalho tem que ranger, queijo coalho tem essa característica. E todo mundo parecia especialista em queijo coalho. Só que é uma particularidade. Isso foi muito gratificante para mim, porque hoje eu consigo falar de queijo coalho por uma vivência que eu tive lá. Mas lembra, eu não tinha esse conhecimento. Então, as estratégias mudam mesmo. Mas esse é o gostoso do Brasil também.
E é interessante também que quando esse queijo coalho está em outras regiões, ele tem um sabor diferente. O queijo de coalho feito no território pernambucano, que ele é raiz ali, e você vê até a mudança na estação do ano, porque a ração do animal muda, tudo flora. muda, né? A flora bacteriana muda, então tudo aquilo interfere no sabor característico do nosso queijo coalho pernambucano. Então, quando você vai para São Paulo, você come um queijo ali que foi feito em São Paulo, você faz, isso não é queijo coalho, não. Eu que como aqui em Pernambuco, que sei, que me criei comendo a raspinha ali do corte do queijo de coalho. Então, difere para mim, que tenho essas experiências, que tenho isso de memória, mas para você talvez não. E acho que tudo isso muda, né? Mas seu papel é difícil, então. Tem algumas brigas que eu não entro, por exemplo, essa do coalho. Do O queijo de pessoal fala manteiga. queijo de manteiga, qual que é o verdadeiro coalho? E é muito divertido, porque cada um puxa, o verdadeiro é de tal região, é de tal lugar. Mas esse é o gostoso. Por quê? Tem uma frase que a gente fala no mundo dos vinhos, e ela também é para o mundo dos queijos e alimentos específicos, que é terroir. Ela não tem uma tradução ao pé da letra para português, mas uma tradução que eu gosto muito, conhecendo a estratégia, é características e fatores que influenciam o resultado final. Para o mundo do queijo, qual que é o resultado final? O queijo. Quais são essas características e fatores que influenciam? Tudo. É o que você falou, alimentação, região, temperatura, Tipo de fungo, E animal. entra diretamente nas bactérias ácido-láticas, características da região, né? Por isso que a gente tem em alguns lugares, né, selos que certificam esse queijo é produzido nessa região específica e tem essa flora bacteriana específica, né? Exatamente isso. E é importante ter essa definição. Quando eu falo, mapa não é território, cada um tem sua influência, mas existe algumas regiões que é importante, essa é a valorização. Né, isso. Exato. Tem que ter a delimitação, porque isso agrega valor também, devido a bactérias, ácidos láticos, como que E funciona? também para não perder a característica, porque talvez se eu fizesse um queijo canastra em Pernambuco e vendesse como canastra, nada a ver, aí ou a pessoa ia comer e fazer, não quero esse aqui. Não é o canastra. E é que conheço. importante ter, porque a gente escuta, esse canastra de Araxá, esse canastra não sei de onde. Eu falo, meu Deus, como que funciona isso? Então tem que ter. O canastra, para vocês terem uma ideia, há 2 semanas eu estava fazendo uma expedição na canastra. A gente percorreu ali 7 pequenos produtores. E eles valorizam muito isso, o método de produzir. É uma coisa bem característica que vem de séculos, de geração para geração. É igual você falou, eles são guardiões daquela receita, né? Então, se você pega e vê só o que ele está fazendo ali, só os ingredientes, e não sabe a maneira com que é produzido e como é que é feito, então difere totalmente da receita. E, por exemplo, eles têm um método que tem que seguir. Todos seguem aquele método. Aí tem 7 cidades que podem produzir o canastra. Mas se você muda de um produtor para o outro, são queijos totalmente diferentes. Por isso que eu falo, o terroir, ele é muito importante. Aí a gente trouxe para São Paulo para fazer uma degustação. Aí algumas pessoas perguntam, mas queijo não é queijo? Mas não é tudo da região? Mas experimenta. Aí a pessoa experimenta e é gostoso, você tá olhando na reação da pessoa. Tá, esse daqui tem característica tal. E esse? Não é da mesma região. A gente pega da mesma região, assim, 4, 5 laticínios da mesma cidade. Quando você prove esse queijo de coalho, aí ele prova. Mas não, isso aqui é dessa forma, eu gosto mais desse. É o mesmo queijo de coalho, mas não é o mesmo. É o mesmo jeitinho ali de fazer, né? O leite, o coalho, enfim, o sal, mas difere de cada produção. E esse que eu acho que é isso que torna único, né, o queijo. Que torna único. Mesmo tendo a região protegida e tudo, é importante ter esse controle. Porque é como você falou, senão eu venho e faço queijo coalho em outra região, eu descaracterizo aquilo. E eles levam muito a sério. Esse respeito e cuidado que a gente fala do coalho aqui é a mesma coisa do queijo artesanal lá. E aí a gente consegue proteger esse queijo coalho de Pernambuco. Esse canastra realmente é da região lá de Minas. Então isso é importante também para dar continuidade, né?
E aí entram várias questões, né? Além da questão técnica, entra uma questão muito importante, que é a questão social. É a história daquele povo, é como ele produz, né? E eu acho que essa questão social, ela bate muito no coração de quem está lá na produção, né? Quando fala particularmente do queijo coalho artesanal, o meu coração bate mais forte, né? Então, se você disser qual é o melhor, eu vou dizer que, para mim, é o queijo coalho artesanal, né? Porque remete às memórias, à minha infância, remete ao que eu vivo, né? Como você falou. Então, eu acho que seria injusto dizer que tem um queijo que é mais gostoso do que outro, né? Então, é realmente isso, tem um contexto, né? Que eu acho que eu definiria o queijista como isso, é alguém que vai além da técnica. Ele vai fazer um estudo do contexto, seria isso? Perfeitamente. E com muita responsabilidade. Porque isso que você falou, eu tenho como missão transmitir. Com o mesmo olhar que você falou, com o mesmo carinho. Então a responsabilidade ela é grande. Quando você compartilha algo assim comigo, a minha responsabilidade aumenta. Você já assistiu o filme Ratatouille? Já. É incrível, né? Assistam de novo, tá? Não é só para quem tem criança. Tem uma cena que ela retrata muito o poder do alimento, o poder do queijo, o poder do vinho. Que vai o crítico, vai o crítico no cinema, no restaurante, e ele pede um prato. E o ratinho faz aquele prato mais simples, que é o ratatouille. É como se fosse legumes fatiados. Para um crítico, a gente analisa, nossa, mas fizeram um prato tão simples para ele. E aí ele com aquela cara de malvado e tal, quando ele dá a primeira colherada, o olho dele enche de lágrima e ele volta lá, ele com a carinha pequenininho, bonzinho, a mãezinha dele cozinhando o prato, fazendo, e ele totalmente feliz. Memória olfativa e gustativa. Então, olha o poder, o impacto que tem transmitir essa informação que está vindo de geração para geração. Então, o trabalho do queijista, ele realmente é muito sério nisso. A gente levar com muito carinho e responsabilidade. A gente até brinca, tem um parceiro meu, Queijo é Vida, que me ajuda em toda essa parte de apresentação, eventos. A gente se conectou muito forte. E eu falei, eu quero trabalhar com vocês. Porque eu entendi a causa, eu quero fazer parte disso. E eles falam uma coisa que me chamou muita atenção. Isso me chamou muita atenção quando eu conheci eles. Ele fala, Anderson, não é a gente que escolhe o produtor que a gente quer vender o queijo. É o produtor que escolhe quem ele quer que venda o queijo dele. Olha a responsabilidade, porque ele sabe que aquele representante, aquele vendedor, aquela pessoa vai levar realmente a história. Se a gente não conectar com esse produtor, ele não quer vender não. Fala, não, você não entendeu a minha causa. Então é responsabilidade muito grande. De levar a história realmente do produto, isso né? aí. Não levar só o queijo em si. Queijo por si, tem um monte, né? Você enxerga algum potencial em algum dos queijos de Pernambuco? Puxando pra sardinha pro lado da gente ali. A gente é bairrista, tá? Bairrista. A gente já deixa isso claro. Principalmente pro queijo de coalho, eu enxergo um potencial gigantesco. Eu acho que ele carrega uma parte ali do sustento de muita gente. Então, eu acho que ele tem um potencial de crescimento gigantesco. Embora ele já assuma um papel bem grande ali em Pernambuco. Mas eu creio que ele ainda possa alçar voos mais altos. Sim, quando fala de Pernambuco, eu lembro muito de queijo coalho, não que é só apenas esses queijos, está evoluindo muito, mas muito de queijo coalho e queijo do reino. Então são queijos que o mundo já conhece. Quando você fala de potencial, tem muito. Essa responsabilidade que tem de fazer da mesma maneira aquele queijo coalho, que quando a gente era pequeno, come e fala é o mesmo queijo, sustento de família, ele é muito mais amplo do que só um produto. Então tem muita coisa envolvida. E o consumidor, ele gosta disso, tá? Ele gosta de estar consumindo um produto, um queijo, que ele não é só um queijo. Ele faz parte de uma construção até social. A gente tem muita liderança feminina na produção de queijo coalho.
muita gente que foi Geralmente para a eram cidade. mulheres, né, que faziam os queijos. O Era marido mulher. ficava na parte de tirar o leite e a mulher que ia lá fazer queijo, que ela também tem um cuidado era mais higiênico, enfim. Exatamente. A mulher tem mais esse cuidado, né? Hoje não, hoje os homens eu acho que dominam mais, até por conta da força braçal, né? Sim, Mas antigamente, quando era bem artesanal, a mulher carregava isso. é uma liderança feminina. Ele tá tirando leite, tocando gado, fazendo toda essa parte específica a mulher produzindo. A gente ainda vê muito isso nas queijarias artesanais, que a gente também sente um peso grande no mercado quando o queijo artesanal tá lá exposto e tem um queijo de coalho, que antes era tipo A e agora não leva mais essa classificação. Quando tem um queijo artesanal, as pessoas preferem o queijo artesanal justamente por carrear essa história toda e você sentir aquilo ali mais próximo do que você viveu também. E quem Eu acho que é reforça muita esse ponto? conexão, né? Queijista. O queijista. Exatamente. Quando a gente fala, essa daqui é a produção da Maria, ela que é a líder da produção, o marido dela toca os gados, tem uma coisa que está acontecendo que é interessante, os filhos antes, tudo indo para a cidade para conquistar o mundo, e agora um caminho inverso, voltando para as fazendas para ajudar os pais. Tem alguns casos, se formou em veterinário, voltou. E voltou. Tem muito, muito agora, bonito isso. tá voltando, porque antes tinha muito êxodo, né? Do campo para a cidade, e agora tá o inverso. É chique agora. É chique, É É chique. sucessão É familiar. Sucessão familiar. Sucessão familiar. Inventaram um nome chique, né? CEO, não sei o quê, mas tá voltando. É voltando, né? E assim, Anderson, teve algum queijo que marcou durante o seu trabalho? Esse aqui me emocionou, esse, né, marcou realmente. Tem posso falar três? Pode. 3 queijos no início. Queijo brie, queijo holandês maturado e queijo do reino. Queijo brie me chamou muito a atenção porque ele estava muito bem cortado, muito bem embalado, parecia uma joia. Eu acho um máximo a É embalagem lindo. do brie. É lindo. E ele é delicioso Você também. já né? foram em câmara de maturação de brie? Parece um Não. algodão doce. Não. Aí o queijeiro fala, gente, só não põe o dedo. Aí eu já coloquei o dedo, eu desculpa. Desculpa, eu muito preciso fofinho. tocar. Preciso O tocar. mofo fica uma bolinha em volta. Ele parece um algodão. Por que ele abaixa? Quando eu embalo, ele dá uma leve estabilizada, continua evoluindo. Tá queijo tipo é o muito morro vivo. azul, eu já vi em vídeo, nunca vi. É isso. Lá em Pomerode é fantástico. Vale a pena vocês conhecerem, tá? Então são 3 queijos. O brie, porque eu achei ele muito bem cortado, parecia uma joia. E eu entendi. Era um colaborador que cuidava com tanto carinho que eu gostei do queijo, mas eu gostei da relação. Que inclusive trabalha com a gente hoje, que é o de Assis, depois de 18 anos. O segundo, de sabor, foi o holandês maturado, na linha do Gouda, porque eu achei ele muito diferente. Há 18 anos atrás eu conhecia a mozzarella e um pouco do queijo fresco. O prato, olhe lá. Quando eu coloquei aquele queijo na boca, que ele deu doçura, sal, acidez, eu falei, isso daqui não é um queijo. Explode na boca Explosão, vários sabores, né? cristais. Falei, nossa, tem areinha, que é os cristais cheirosinhos, eu achei incrível. E o do reino, eu gosto muito dele, porque ele tem toda uma parte cultural também. O queijo do reino é considerado o primeiro queijo especial do Brasil. Foi feito aqui em Pernambuco. É Aqui isso não, aí. a gente tá em Alagoas, tá, gente? Mas foi feito em Pernambuco o primeiro. Isso. Com base nos queijos holandeses. Holandês, foi um holandês que fez, né? O primeiro. E a primeira ordenha de vaca também é registrada em Pernambuco. Olha aí que incrível. E é É cultural. cultural. E as pessoas acham que queijo do reino é mais consumido No no Natal. Natal. E não, na verdade não é, né? Ele é mais consumido na época de festejos juninos, né? No São João. Quero consumir ele todos os dias. Todos aqui. os dias. Então, ele é um primeiro queijo especial. Trouxeram para fazer com base no Edam. E aí entra o terroir. Porque eles fizeram com uma receita parecida com Edam. Mas aqui não é Holanda. Sai um queijo totalmente diferente. Ele é no formato redondo. Interessante quando muda de região e muda totalmente. Totalmente. É outro queijo. outro Não tem nada próximo do Edam. Tem um sabor incrível, ele é bonito, aquela casca rosa. Então foram 3 queijos que me falaram, opa, esse mundo dos queijos ele é incrível mesmo. E ele me interessa muito. E me interessa muito. Amor à primeira vista mesmo.
Qual foi o primeiro queijo que você levou em um concurso internacional? Não, eu fiz esse no Mundial, que é o do Brasil, que a etapa, são várias etapas, só que uma das etapas eu escolho um dos meus queijos preferidos e eu vou ficar 5 minutos no palco defendendo ele, falando como que ele é feito, onde que ele é, tipo de leite. Você vai contar a história para convencer as pessoas, Para convencer. Né? E aí eu escolhi o Morro Azul. O Morro Azul, que ele é lá de Pomerode, a cidade mais alemã. Quando você fala, vem a lembrança de você comendo, de onde foi que eu comi. É isso. E esse é um trabalho. Ele é lá perto de Blumenau, Pomerode, a cidade mais alemã da rua. Tem que ir lá conhecer. Vocês têm que conhecer, é muito legal. As pessoas mais velhas falando de alemão na rua. Nos vídeos do Instagram e eu tinha muita vontade de comer, né? Agora, aí já vem a lembrança de onde eu comi, cogumelo, que ele é muito bom. Nossa, é maravilhoso. E ele vem numa fita de carvalho, uma fita de madeira, e ele é extremamente cremoso. E aí foi interessante, porque esse foi o que eu representei. E o que foi interessante, que um dia antes, ele ganhou como o melhor queijo do mundo no Mundial, lá na Baleia, na Faria Lima. E eu até mandei pro Juliano, que é um dos produtores, falei, cara, você acabou de ganhar como o melhor queijo do mundo? Ele falou, sim, Anderson. Eu falei, nossa, e amanhã eu vou representar esse queijo. Aí o pessoal até brincou, mas quando que você escolheu esse queijo? Ele, não, foi mais de um mês. Muito suspeito, né? Não escolhi ontem, não, né? E ele foi o primeiro queijo que eu levei porque ele tem uma relação muito bacana. O Bruno e o Juliano Mendes, que são os proprietários lá da Pomerode, eles têm uma característica que me chama muita atenção. E isso me ajuda como queijista. Eles são muito estudiosos, são dedicados e eles têm uma didática muito boa, parece professor mesmo. E aí eu fui na fábrica deles, é uma fabriqueta, é uma fábrica pequena com tecnologia. Falei, cara, isso linka tudo que eu acredito, que você pode ser artesanal, mas você pode ter tecnologia, estudo e dedicação. Quanto mais a tecnologia está perto, eu acho que a gente consegue entregar mais para o mercado. É melhor. Porque ele consegue mais tempo de prateleira, ele consegue entregar mais sabor ali, porque a tecnologia é super aliada do queijeiro, né, no caso. Então ele vai conseguir harmonizar melhor, não vai trazer acidez, vai trazer barreira para o queijo, é sensacional. Perfeito. Por exemplo, ordenha manual. Hoje quase que não existe, é tudo mecânica. Então já é um passo... é uma coisa simples, gente. É um passo quântico já isso. Simples, mas diminui a quantidade de bactéria drasticamente. Porque é um dos pontos que... mais críticos, né? Da matéria-prima, que é o mais importante. Muita gente negligencia o leite. Exatamente. E a gente tem que ter um cuidado imenso lá na ordenha, né? Então já mudou. Então, quanto mais a tecnologia está a favor, melhor é. Então foi um queijo que eu vi produzindo, eu achei muito bacana. As câmeras, eu falei, vou levar esse queijo. E deu certo. Então esse foi o que deu certo no Mundial do Brasil. E aí nós vamos ter uma jornada aí pela frente fora do Brasil. Isso, agora em setembro. Eu vou com um mêsinho de antecedência para conhecer um pouco a cultura, entender como que vai ser. Estou desenhando muita coisa ainda. Também tem essa prova do queijo que eu vou representar. Estou estudando ainda, porque tem um desafio grande que também não é só o que eu quero mostrar, é muito o que eles querem ver também. Só que é claro, eu vou dar uma das provas, eu vou dar um toque brasileiro, estou desenhando coisas, entendendo coisas que representam a gente culturalmente, já testando em eventos e tudo. E uma das etapas é levar um queijo também, então eu estou namorando os queijos brasileiros para levar. Mas ainda não tem nenhum escolhido. Ainda não. Mas já tem algum ali. Mas tem um que o coração diz, esse aqui. Tem alguns, mas eu estou usando como estratégia também. Mas tem algumas coisas, né? Eu quero levar muito um queijo brasileiro mesmo, né? Porque é o que traduz o que eu acredito aqui também. Não algo trazido de fora e aprimorado, ou então adaptado à realidade brasileira, né? Eu acho que tá tudo bem. A gente tem queijo pelo mundo maravilhoso, que seria muito legal representar. Mas eu acho que já vai ter muito disso. Então, por que não levar um brasileiro que me represente? Sabe, um queijo com sotaque brasileiro mesmo, deles experimentarem. Que leva realmente a nossa história, né? Porque isso pra mim é minha ancestralidade também. Eu tô lá na França, em tour, eu quero mostrar o que a gente tem de brasileiro, de bacana. Mostrar o queijo pro mundo, né? Muito legal esse trabalho.
Difícil, né? Difícil demais. Anderson, se você fosse definir o queijo com uma única palavra, esse mundo dos queijos, de forma geral, né? Seria injusto eu pedir para você definir queijo de coalho, queijo de manteiga, queijo de reino, porque você ia dizer que era fantástico, né? Então, de forma geral, o queijo, qual palavra você usaria para definir? Para o Brasil, Sim. a prepotência que você agora, mas eu acredito muito nisso, viu? Que o queijo vai ser o Brasil vai ser o país do queijo no mundo ainda. Que a gente ainda vai ser essa referência, tá? Esse bate-papo que a gente está falando, olha o tanto de regiões que a gente falou, características que muda de um lugar para o outro. E a gente não falou de todas, né? Eu acho que a gente frisou muito queijo de vaca. Exatamente. Quando a gente vai ali para queijo de cabra, queijo de ovelha, a gente tem uma queijaria de ovelha aqui, lá em Pernambuco, eu só quero falar aqui. Mas tem uma queijaria fantástica também, fazendo queijos excepcionais, que está na rota do queijo, do queijo artesanal lá em Pernambuco. Tem uma rota agora também, que é legal depois você conhecer. Com certeza. E fora búfalo, todas essas diversidades que a gente pode encontrar no queijo. A gente só falou muito do queijo feito de leite de vaca, né? Exatamente. E é aquilo que a gente falou, a diversidade ela é importante para o mundo dos queijos. Eu acredito que se tivesse uma coisa para falar é que o Brasil vai ser o país do queijo mesmo. A gente é muito diverso, a gente é muito apaixonado pelo que a gente fala. Exemplo fantástico, a gente só falou de queijo de vaca. Em palestra, às vezes eu faço até uma brincadeira, turma, o queijo várias histórias de como nasceu o queijo, do viajante, após que a gente mais acredita, que eu acredito que é após a domesticação dos animais e tudo, e que os primeiros queijos foram feitos de cabra e ovelha. No rumen, né? Exato. Levando leite. Então tem várias histórias. E aí eu falo, qual é a principal matéria-prima do queijo? O pessoal, todo mundo, o leite. Aí o leite vem, gente, 90% fala vaca, porque é associado a leite de vaca, mas não, a gente está falando de uma diversidade gigantesca. Imenso. Tudo bem que é a maior produção, normalmente é o que tem mais contato. E é o que tem mais diversidade, assim, né? Porque explora mais, tem mais disponível, né? Mais fácil. Mas a gente também encontra alguns queijos com mistura, igual o queijo cabra, com um blend ali com queijo de vaca, que fica sensacional também, e maturam. Tem muita gente boa fazendo queijo. Tem uma curiosidade, né, que surgiu agora. O olhar técnico que não tem esse conhecimento, né, em relação à produção de queijo, a toda essa história. É real esse preconceito que a gente sente em relação ao queijo de cabra, ao queijo de ovelha, ou é só uma visão distorcida? Excelente pergunta. Há anos atrás eu fazia bastante degustação e estava desenvolvendo a estratégia de degustar. E aí tinha uma coisa que me chamava muita atenção. Primeiro, eu cortava tudo muito cubo, ali a pessoa vinha experimentar, gostoso, e saía. Eu falava, não, mas um monte de queijo bom e tal, né? E a pessoa pegava um queijo, um granão de cabra e não experimentava. Aí a gente foi mudando para cada pedaço de queijo vai uma informação. E aí surgiu uma coisa que eu achava estranho. Gostaria de experimentar? Esse aqui é um queijo Gouda com leite de cabra. Aí muita gente falava, não quero não gosto de cabra não. Eu falei, mas por quê? Parece quando eu vi um bode. Eu não sei qual que é a relação dessa frase. Mas muita gente falou, não, esse queijo... O pessoal fala de pai de chiqueiro, né? Tem gosto de pai de chiqueiro. Que história de pai de chiqueiro? Que história é essa? Eu vi um bode, pai de chiqueiro. Eu falei, mas a pessoa nem experimentou. Aí eu mudei a estratégia. Gostaria de degustar esse queijo. É um queijo extremamente amanteigado. Ele tem um sal equilibrado, derrete na boca. Nossa, que delícia. E é queijo de cabra. Aí a pessoa fazia assim, ó. Já falou que é gostoso. Não. Aí eu falava, você já falou que é gostoso e quebrou muita gente no paladar. Então eu entendo que realmente é um pré-conceito, porque às vezes não é nem que a pessoa experimentou. Por algum motivo ela acha que queijo de cabra é ruim. Mas o que eu vi de gente... Ela não se permite, né? Não se permite. Esse é um ponto de atenção pra gente. Quando você... Eu gosto muito de supermercado quando viajo, né? Quando você vai em alguns supermercados, no Nordeste você não encontra muito queijo de cabra.
nas gôndolas, né? Quando você sobe para o sudeste, ali sul, você já encontra mais alguma coisa de diferente na gôndola do supermercado. Você já encontra vários queijos de cabra com vários... Ovelha. Buçã, ovelha, búfala também. Você encontra leite fresco desses animais também. É muito interessante como muda assim, a versão. Eu acho que pela criação que a gente tem no Nordeste, até de ter cabras que são bem rústicas e trazem toda uma história e tem mesmo aquele sabor forte que você parece que tá comendo bode mesmo ali, com pelo e tudo. Talvez não seja a melhor forma de degustar aquele queijo ali naquele momento, mas se você tirar esse preconceito antes um pouquinho, você consegue degustar e você sente muito sabor. Porque a gente comeu lá em Petrolina, eu tava lembrando que a gente comeu uns queijos de cabra lá sensacionais. Mas está mudando. Nessas degustações eu consegui perceber isso. Só que tá vindo uma onda que o queijo de cabra tá ficando mais chique, mais elegante. As pessoas entendem mais isso. Então a gente tem desde um queijo de cabra de Buçã, mais cremoso, mais ácido, mais amanteigado. Então está mudando. Há anos atrás eu enfrentava mais esse realmente preconceito. Talvez seja também por conta do leite não conseguir chegar a algumas texturas que o leite de vaca consegue, né? A gente não consegue fazer um queijo mussarela de cabra, por conta da proteína, enfim, toda uma parte que está atrás do leite, né? De cabra. Que é muito cultural também. Mas está mudando. Tá, a gente já sente. As receitas estão indo com queijo de cabra. Aí entra a gente fazendo a harmonização, queijo de cabra com acidez boa, com Sauvignon Blanc, maravilhoso, um fio de mel. Eu não gosto de queijo de cabra, tá? Experimenta assim. Experimenta, cabra, pra ver se você não gosta. Você comeu errado. Comeu errado a vida toda. A vida toda você comeu errado. É isso. Então é a técnica que a gente tá provando que tá errada e a abordagem também, né? Também. Tem pessoas que não vão gostar de queijo de cabra, que ok. E como tem pessoas que não vão gostar de queijo de vaca e tem essa margem mesmo. Tá tudo bem. É a diversidade. Mas boa parte eu acho que é tudo isso que a gente falou. E a gente tá mudando com queijo de cabra em receita. Cada vez mais chefe de cozinha surpreendendo com aquele toque. Né? Explorando. Queijos. Você pega um queijo manchego. É maravilhoso aquele queijo. Quando eu quero convencer as pessoas a conhecer cabra, ovelha... não gosto muito de queijo de ovelha. Experimenta o manchego. Olha o aroma, olha como que ele tá. Nossa, maravilhoso. Então não é que você não gosta. De repente você não experimentou ainda o tipo que te agrada. É aquela verdade que criou ali na mente de aversão àquele produto. Que não se permite, é igual a criança que não se permite experimentar nada. Ele já tá tão acostumado com aquele paladar docinho, enfim, que ele não quer mais diferenciar o paladar ali. O paladar mais infantil. Isso. Exato. E aí entra o nosso papel mostrando toda essa diversidade. Aí com mel, é com geleia, é com vinho, é com pães, é no forno, é no lanche, no macarrão, na salada, olha o tanto de coisa que dá pra fazer. Eu não gosto de fazer uma salada. Com tudo. Com cuscuz. Nunca vi combinação melhor do que com cuscuz. E com macaxeira. Bom também. Queijo com macaxeira. Um queijo de coalho com macaxeira. Combina com tudo. Até com nada, até só ele. Até só ele. Olha o absurdo, até só o queijo combina, né? É impressionante. Pois bem, pessoal, a gente queria te agradecer, Anderson, por ter topado vir aqui enriquecer ainda mais nosso podcast. Ter tirado esse seu tempinho, podia estar conhecendo as praias, enfim. Mas a gente queria agradecer muito, foi muito importante. Enriqueceu ainda mais o nosso podcast. E é esse também o intuito que foi criado, que é de levar todas essas experiências e todas essas histórias para os telespectadores. Muito obrigado, muito feliz pelo convite. Eu fico muito grato por compartilhar esses momentos, fomentar. Como eu falei, esse é o trabalho do queijista. Foi muito divertido, leve. Quando estiver em Pernambuco, quiser me chamar para comer queijo coalho também, me chama. Sim, se você estiver em Pernambuco, você nos avisa que a gente faz questão de levar você para comer queijo de coalho e conhecer alguns lugares também. Verdadeiro, Tem muito queijo do reino lá, onde a gente tá já agora. Exatamente. Apesar de ser de Pernambuco, ele é explorado mais em Minas, ali, né? Tem marcas bem conhecidas ali na região sudeste. Mas lá tá firmando também. Tá firmando. Né? Coisa boa.
Anderson, muito obrigada. Quando a gente abriu uma caixinha de perguntas, né? De quem o pessoal queria. Aí surgiu logo a curiosidade. A gente quer... E na caixinha falaram, né? A gente quer o melhor queijeiro. Aí, quando eu conversei com você, você disse, não, a gente vai desmistificar isso, né? Que é importante. Né? Sim. Então, essa informação, com certeza, foi essencial, né? O pessoal. E muito obrigado por respeitar a história desses queijos, né? Muito obrigado pelo seu papel hoje na sociedade. Eu acho que enriquece muito, né? Como Letícia comentou, essa foi a ideia da gente criar o podcast. Porque a gente quer valorizar essas histórias, né? Não é só um queijo, não é só uma fábrica. Tem todo um contexto por trás. Muito obrigada por participar. E eu também, como acho que muita gente, eu fui no Google pesquisar a diferença direitinho, porque a gente tem mais um empresário queijista, queijeiro, com a diferença, mas esse papel e essa verdade que você trouxe sobre as duas funções, que cada uma tem seu papel, foi muito importante também, né? Então é isso, pessoal. Obrigada por ficarem até aqui. Esse foi mais um episódio do Milkspot. Eu já estou querendo falar Milk Experience, de tanto que a gente está aqui na expectativa de começar o evento. Mas curtam, compartilhem, comentem se gostaram. Se não gostaram, também comentem, que é importante para a gente melhorar. Falem alguém que vocês querem ver aqui também no Milkspot e ativem o sininho. Ative o sininho. Eu tô vendo todos os arrobas, eles vão estar no box de descrição. No box de descrição vão estar todos os arrobas, os da gente e também o de Anderson. Então vão lá seguir, curtir, compartilhar. E é isso, o especial Milk na Milk. Vocês vão ter vários episódios fantásticos e espero vocês no próximo episódio.